Como foi que Star Wars mudou radicalmente o universo das figuras de ação? Da primeira peça lançada na década de 70 até os dias atuais, o que mudou? O quanto mudou? No vídeo de hoje eu vou falar de duas paixões minhas que se juntaram nesse hobby: Star Wars e bonequinhos. Eu vou contar a evolução dos colecionáveis dessa franquia e como o George Lucas era um gênio muito além do cinema. Pega a sua pipoca e o refrigerante, sente na poltrona e assiste o vídeo até o final, que eu garanto que tem muita coisa legal para você descobrir. Para uma galáxia muito, muito distante, apertem os cintos e bora lá! E aí, miniaturandos e miniaturandas, bem-vindos ao seu canal de miniaturas e figuras. Star Wars tem uma legião de fãs mundo afora, e além de influenciar a cultura pop de uma forma absurda, ainda mudou radicalmente o mercado de colecionáveis. Vamos ver a evolução dos colecionáveis desde os primeiros articulados até as novas peças atuais. Eu vou falar um pouco da história de como tudo começou, da genialidade de George Lucas, das peças que se transformaram em verdadeiras relíquias e dos principais fabricantes do mercado atual. A maior parte da minha coleção é de Star Wars, tanto que eu já participei de algumas lives no YouTube para trocar uma ideia sobre esse tema. O Brasil tem colecionadores de peças de Star Wars que são referência até mundial no hobby. Bonito! O foco da minha coleção de Star Wars são estátuas e alguns poucos articulados. Mas tem gente que coleciona de tudo quando o assunto é Star Wars, até tampinha. Inclusive, aproveitando, eu queria mandar um abraço para o meu amigo colecionador Luiz Felipe Luz, de Porto Alegre, que é uma das grandes referências nacionais em coleção de Star Wars. Abração, Lipe! Mas vamos começar de onde importa, o começo. Vamos entender como Star Wars mudou a história e qual foi a grande sacada do George Lucas. O ano era 1973 e o George Lucas começava com uma quase impossível missão de vender uma ideia totalmente diferente do que existia naquela época. A tendência estava voltada para filmes do gênero policial, guerra e, portanto, os estúdios de efeitos especiais estavam totalmente falidos. Após ser rejeitado por várias empresas, incluindo a Paramount e a Universal, o Lucas tenta a sua última investida na Fox, e essa última tentativa mudaria o universo cinematográfico para sempre. Ele foi apadrinhado dentro do estúdio pelo produtor Alan Ladd Jr., dando o pontapé inicial para a produção de um filme com uma proposta totalmente inesperada. Ó o bicho vindo, moleque! O lançamento aconteceria em dezembro de 76, mas por vários problemas, incluindo a falta de orçamento, a desacreditada estreia foi adiada para 1977. Quando a gente fala em Star Wars, nos dias de hoje, imaginamos um sucesso tremendo, né? Filas enormes e o mundo todo lotando as salas de cinema na pré-estreia, correto? Então, acreditem ou não, o primeiro filme da saga estreou em apenas 32 salas de cinema. Para você ter ideia da dimensão, em 1999, a Ameaça Fantasma estreou em 7.700 salas. E se você achou que por não ter sido uma estreia grandiosa o filme foi um fracasso, está enganado. O filme foi o maior sucesso da época. O sonho de qualquer diretor era que seu filme ultrapassasse a desejada marca dos 100 milhões, que antigamente era um sonho bem distante. Star Wars faturou inacreditáveis 300 milhões de dólares. Com o grande sucesso da saga, a Lucasfilm e a Fox chegaram em um dilema: como faturar ainda mais com o filme? A resposta é merchandising. As duas partes tinham o direito de lançar os produtos que quisessem. Uma vez que alguma delas licenciasse, a outra parte perdia o direito de lançar algo na mesma linha. A Fox saiu à frente, mas fez o marketing que todos os estúdios cinematográficos faziam na época. Vendeu cartaz, camiseta, boné, broches. E é aqui que entra a primeira grande sacada do George Lucas. Foi aí que a Lucasfilm decidiu ter a licença, né, e os direitos como exclusividade de todos os brinquedos do filme. As grandes fábricas de brinquedos bateram a porta na cara do George Lucas.
Nenhuma delas se interessou em criar figuras com os personagens do filme de um diretor ainda desconhecido. Quem acreditou em Star Wars foi a pequena Kenner, fundada em 1947. O faturamento na época foi de 200 milhões de dólares em bonecos. Com o grande sucesso do filme no Natal de 1977, os brinquedos esgotaram e a demanda era muito grande para os fabricantes fazerem a reposição dos que já haviam sido vendidos. George Lucas se contentou com o grande sucesso já feito? Ele sentou e ficou esperando o tempo que os fabricantes pediam para fabricar os pedidos? Não. Ele começou a vender caixas vazias e vale bonecos, criando assim a primeira pré-venda da história. O miserável é um gênio! De roteirista desacreditado, a maior saga de todos os tempos no cinema. É difícil dizer qual foi a maior sacada de George Lucas, mas se for para pontuar o que levou o jovem nascido em uma pequena cidade da Califórnia a encher os bolsos com bilhões de dólares, sem dúvida que os grandes responsáveis por isso foram o seu senso apurado para o marketing e o seu incessante hobby de pensar diferente, fora da caixa, enxergar o que ninguém está fazendo e como isso ser capaz de criar coisas incríveis. As primeiras 4 figuras a serem distribuídas foram o Luke Skywalker, a Princesa Leia, o Chewbacca e o R2-D2. A caixa também continha um expositor de diorama, alguns adesivos e um cartão de membro do fã-clube de Star Wars. No momento em que os bonecos de ação foram oferecidos para venda direta nas lojas, a linha havia sido aumentada com mais 8 bonecos, elevando o número total de figuras na versão inicial para 12. Estes foram complementados no final de 78 com uma série de acessórios para veículos e conjuntos de jogos. A primeira action figure de Star Wars brasileira, a Model Train, empresa que produzia peças para ferromodelismo, produziu no início da década de 80 o que seriam as primeiras figuras e naves nacionais de Star Wars. Porém, não eram produtos produzidos oficialmente ou respeitando o licenciamento da marca, mas foi uma alternativa para as peças nacionais que só chegariam oficialmente 11 anos depois do lançamento nos Estados Unidos, pelas mãos da empresa de plástico e brinquedos Glaslit. Detalhe, as peças eram de chumbo e são raridades hoje em dia. Em outubro de 1988, chegava às lojas a primeira coleção de figuras de ação e naves oficiais, chamadas de Star Wars: O Poder da Força, baseada na última coleção lançada pela Kenner em 1984, chamada de The Power of the Force. No Brasil, seria O Poder da Força pela Glaslit. As figuras 3.75 já eram populares no Brasil com a linha Comandos em Ação, que foi lançada em 1984 pela Estrela. Diferente das coleções anteriores, que foram lançadas simultaneamente com o lançamento dos filmes, tinha esse nome justamente porque foi lançada posteriormente ao Retorno de Jedi. Um interesse renovado em Star Wars ficou aparente em meados da década de 1990, devido ao relançamento da trilogia em CD e VHS, e em antecipação à próxima edição especial de Star Wars. A Kenner, que havia sido comprada pela Tonka em 1987 e posteriormente pela Hasbro em 91, aproveitou-se disso e em 95 lançou uma nova linha de bonecos de ação Star Wars, novamente sob o logotipo Power of the Force. Essas figuras eram facilmente distinguíveis da linha Vintage devido às novas figuras serem esculpidas em um estilo mais heróico, com músculos maiores, e são conhecidas pelos colecionadores como Power of the Force 2, ou 2. As figuras do Poder da Força 2 continuaram a ser marcadas como Kenner até 99, quando foram rebatizadas como Hasbro. A Hasbro continua a comercializar bonecos de ação de Star Wars até os dias atuais. A linha Black Series é muito famosa e tem muitos colecionadores apaixonados. O sucesso da Kenner com a linha Star Wars motivou os criadores de outros filmes de ação e aventura a comercializar as suas próprias linhas de bonecos de ação. Muitas dessas figuras acabaram ficando extremamente raras. Vamos dar uma olhada nessas aqui. O boneco Vlix, ele tem uma história pitoresca. Apesar de não aparecer em nenhum dos 6 episódios, ele é um personagem do desenho Droids, do universo expandido de Star Wars. Ele é um dos artigos mais difíceis de ser encontrado e virou febre. Isso porque o Vlix ele só foi lançado no Brasil.
A Glaslit adquiriu o molde nos anos 80 e colocou por um breve período o boneco esverdeado no mercado nacional. Ele está saindo pelo preço de $4.000 no mercado atual. A dupla telescópica de Darth Vader e Obi-Wan da marca Kenner são muito mais caros do que o Luke Skywalker, cada um sendo vendido em até $7.000. Esta é talvez a figura mais valiosa de Star Wars Lego, não só por causa da sua raridade, mas pelo material usado para fazê-lo. Na primavera de 2007, a revista Lego realizou um concurso para o 30º aniversário do filme original, sendo o prêmio um C3PO de ouro de 14 quilates, estimado em $10.000. No Reino Unido, a figura de ação de Star Wars mais cara vendida em leilão não era o Luke ou o Chewbacca, mas o FX-7, o droide médico que curou o Luke no filme Império Contra-Ataca. O brinquedo foi adquirido pelo preço de $11.500. Há poucos fãs mais dedicados do que os colecionadores de Lego. Em 2007, a Lego apresentou a Millennium Falcon em uma edição limitada. Na época, era o maior conjunto produzido pela Lego. Atualmente, o brinquedo pode ser encontrado por $16.000. As pessoas podem não conhecer o Vlix, mas todos conhecem a raridade do vinil Cape Java. Ele tornou-se uma das coleções mais procuradas, bem como uma das mais valiosas. O brinquedo obteve o preço de até $18.000 nos leilões. Supostamente, a primeira onda de figuras do Império Contra-Ataca continha um Boba Fett com uma mochila de lançamento de mísseis. Essa rara encarnação do personagem icônico, agora ele pode atingir até $22.500 no mercado. E atualmente, a evolução das peças de Star Wars ela impressiona na qualidade dos detalhes. A Sideshow arrebentou nos anos 2000 com sua linha Premium Format na escala 1:4 e dioramas em escalas variadas. Outras empresas se destacaram ao longo dos anos, como a Gentle Giant, a Kotobukiya e a Hot Toys. Mais recentemente, a partir de 2012, surgiu a brasileira Iron Studios, que também entrou forte no mercado de peças da franquia com uma qualidade crescente. Hoje temos peças que impressionam muitos fãs e até quem nem é tão apaixonado assim por Star Wars. O céu é o limite para as linhas novas que estão chegando, né? Vou deixar vocês com a recomendação de assistir esse vídeo aqui do porquê os action figures são tão caros. Grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Fui!